Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando com Thiago de Oliveira, o podcast que traz para vocês realmente casos práticos de empreendedorismo, como solucionar questões dentro da sua empresa, como não ser o funcionário mais bem remunerado do seu próprio negócio e ficar extremamente estressado com essa vida do empreendedorismo sem estrutura, sem organização, sem liderança, sem gestão, sem cultura. Esse canal aqui é sobre compartilhar histórias reais, casos práticos. A nossa empresa teve um sucesso bastante exponencial nos últimos 7 anos, o qual eu comecei exatamente igual a você, sem saber o que fazer exatamente, com instinto e uma grande vontade de vencer, mas com pouca bagagem organizacional. E nesses 7 anos, completamente mudamos a nossa realidade, mudamos o nosso negócio com uma gestão muito bem intencional e programada, com uma cultura forte, enraizada. Todas as pessoas aqui estão realmente engajadas, que trabalham conosco, e são verdadeiros defensores, e uma liderança que entrega, uma liderança de resultado, uma liderança que inspira e capacita os seus liderados. Sem esses três pilares é praticamente impossível de você ter resultado dentro dessa organização. Mas, Thiago, por onde começar? Eu não sei o que fazer. E agora? Fique tranquilo. Se você está aqui nesse canal, você está no lugar certo, com vídeos semanais, todas as segundas, às 8 horas da noite e quinta, às 7 horas da manhã, com o que há de mais funcional sobre gestão de empresas, de micro e médios negócios. Então, eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse conteúdo de hoje. E hoje tem um formato um pouco diferente. Hoje tem um formato aqui solo. Normalmente eu estou entrevistando alguém que tem uma grande bagagem, uma grande jornada, ou estou sendo entrevistado por alguém trazendo a minha experiência de campo, a minha bagagem, para compartilhar com todos vocês que nos seguem aqui no canal, tanto do YouTube como talvez no Spotify, se você estiver nos ouvindo. Só que de hoje eu abri uma caixinha de pergunta sobre reuniões. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela agora. Eu vou espelhar o meu celular. Qual a sua principal dúvida sobre reuniões? Então, foi essa caixinha que eu abri. E essa caixinha foi super interessante, porque veio todos os tipos de pessoa. Essas caixinhas veio de pessoas que trabalham em empresas e participam de reuniões. Essa caixinha veio perguntas de pessoas que estão em cargos de liderança nas empresas e tiveram ali algumas dúvidas de como tirar o melhor daquelas reuniões. Essa caixinha foi respondida por amigos, donos de empresa também, que passam pelos obstáculos de conseguir engajar o time nas reuniões da empresa. Então, eu tenho certeza que em todos os níveis, essa caixinha ela vai contribuir você liderado, você que é líder e você dono da empresa que realmente faz esse negócio acontecer. Eu tenho certeza que nesses próximos minutos eu vou entregar tudo que você precisa saber sobre reuniões na prática. Aqui na nossa empresa, elas acontecem exatamente desse jeito e sem nenhum tipo de segredo ou de meias entregas. Eu vou deixar você aqui munido de como saber sobre as melhores reuniões, como aplicar as melhores reuniões dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro da sua estrutura organizacional. Mas, Tiago, a minha empresa só tem eu, meu sócio e um colaborador. Parabéns, já são 2 pessoas para fazer uma reunião. Porque quando eu comecei, há alguns anos atrás, no meu próprio negócio, eu estava sozinho. Então, na reunião minha comigo mesmo. E acontece às vezes de você talvez ter um negócio muito enxuto, mas quanto mais cedo você começar com reuniões estruturadas, reuniões da forma correta, reuniões que não seja apenas para tomar cafezinho e perguntar se está tudo bem, são tremendas aí desperdício de tempo e uma das coisas que você jamais consegue recuperar na vida do empreendedor é tempo perdido. Então, vamos para a nossa primeira pergunta aqui e ver como eu posso ajudar vocês aqui, ó. Essa pergunta, vamos lá. Muito bom. Time não se organiza para reuniões. O que eu faço? Nossa, essa aí é ótima. Até hoje, depois de 7 anos de empresa, de vez em quando, nós temos alguém que esqueceu da reunião, ou alguém que atrasa para a reunião, ou alguém que não comparece na reunião. Ou talvez essa pessoa marcou 2 reuniões ao mesmo tempo e aí esqueceu daquela outra que já estava marcada.
Então, nós passamos por todos esses cenários aqui na nossa empresa. E como foi que nós solucionamos 99% dos problemas do time não estar organizado para reuniões? Nós temos um calendário mensal de cronograma da empresa. Cada colaborador tem o seu calendário mensal também, e dentro desse calendário da empresa e do colaborador, nós incluímos as reuniões que acontecem dentro da empresa. São algumas reuniões, tem alguns tipos de reuniões. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouco mais sobre elas nas próximas respostas das caixinhas, mas de uma forma muito resumida, como solucionamos esse problema? O momento que o liderado está programando o seu mês, que na nossa empresa programa-se o mês normalmente 5 dias antes do mês começar. Então, se nós estivermos falando do calendário de fevereiro, quando for no dia 25 de janeiro, o time já está organizando ali todas as ações, todas as intencionalidades, tudo que você vai fazer no mês de fevereiro, inclusive as reuniões que ele pretende participar. Então, para nós, a forma mais eficiente para que o time se organize com as reuniões é incluir na agenda mensal. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para o líder, para o gerente? Dá, mas no final das contas, todos se beneficiam. A gente tem um índice muito pequeno de pessoas que esquecem da reunião ou que marcam 2 reuniões ao mesmo tempo, que pode acarretar realmente um problema. Imagina que a gente está numa reunião para falar de finanças e o líder do financeiro marcou uma reunião com o gerente do banco. A gente não vai conseguir ter as duas ao mesmo tempo. E todo mundo que foi mobilizado para aquela primeira reunião de finanças, ela não vai acontecer. E aí bagunçou com a vida de todo mundo. Então, esse lance de já ter todas as reuniões mapeadas dentro do planejamento mensal de cada colaborador e, eventualmente, o seu planejamento semanal deu muito certo para nós. Então, eu espero que eu possa ter contribuído com essa caixinha aí. Vamos para a nossa segunda pergunta, nossa segunda caixinha aí, ó. Vamos lá. Como fazer uma reunião de planejamento da maneira correta? Legal, ótima pergunta. Ele respondeu de uma maneira macro, de fora para dentro, do grande para o pequeno, e você pode adaptar da forma que você acha melhor. Aqui na nossa empresa, o planejamento ele é feito anual. Então, normalmente no mês de novembro, eu já estou trabalhando no planejamento do próximo ano. E é óbvio que eu não faço sozinho. Então, primeira coisa, eu convido a gerente operacional, mais os líderes, e conversamos sobre o ano que está acontecendo aí. Normalmente é novembro, eu peço para que eles visitem todas as metas do ano atual, do ano corrente, para que eles vejam se nós estamos realmente entregando tudo que nos comprometemos a fazer nesse ano atual, e peço para que façam ali uma previsibilidade do próximo ano, o que eles acreditam que vai acontecer. Então, essa é a primeira parte da reunião de planejamento. A segunda parte, eu pego todos esses resultados, todas essas sugestões que eles trouxeram e tenho as minhas ambições como CEO da empresa, o que nós queremos que aconteça, e vejo se elas estão alinhadas ou não. Então, por exemplo, se eu programei que o departamento comercial precisa de um crescimento de 20% no ano que vai chegar, no próximo ano, eu vejo se o que ele trouxe como ideia está dentro desses 20%. Se está, é ótimo. Se não está, eu revejo essa meta, recalibro essa meta, convido esse líder e a gente ajusta o que precisa de acordo com as ambições da empresa, de acordo com o que temos que cumprir. Essa reunião de planejamento ela é feita de uma maneira global. E aí, nos últimos dias do ano, algum momento entre o dia 10 de dezembro e o dia 20 de dezembro, acontece uma reunião de planejamento para o próximo ano. Então, com todos os resultados aferidos, todas as ambições que queremos, tudo que já alinhamos, óbvio que não se constrói apenas sozinho, se constrói em múltiplas mãos, com múltiplos líderes, marca-se ali e acontece, em média, entre 1 e 2 dias. Pode ser que eu use 2 dias inteiros para falar, tem bastante coisa para conversar sobre essa reunião. Pode ser que um dia inteiro dê conta, depende da quantidade de dúvidas que o time venha a ter, e ali nós temos a nova campanha do próximo ano, a nova temática, o que queremos daquele ano. Então, é assim que nós programamos o nosso ano inteiro.
Mas como você pode fazer isso, Thiago, de uma maneira reduzida? Você pode, depois que tem o seu planejamento anual, vamos, por exemplo, em dezembro eu já fiz o planejamento para 2026, depois você pode ter reuniões menores, que programam um trimestre, que programam um semestre, que checam se tudo está acontecendo de maneira correta. Elas também são de planejamento de ações mais pontuais que precisam ser feitas para atingir essas metas. Então, dentro do grande planejamento, você pode ter menores de ações um pouco mais pontuais. Aqui que nós fazemos dentro da nossa empresa. Próxima pergunta, vamos aqui para a nossa caixinha. Meu time não leva reuniões a sério. Como mudar isso? Gente, o principal é que essas reuniões tenham intencionalidade, tenham significado, que essas reuniões sejam objetivas. Ninguém gosta de reunião que não se cumpre nada, que não se entrega nada, que é só uma perda de tempo. E se você tiver esse ritual dentro da sua empresa, as reuniões são mais para tomar cafezinho, perguntar se está todo mundo bem, e no final das contas você entra na reunião e sai da reunião sem nenhum tipo de valor gerado ali, com certeza o seu time vai se desmotivar para essas reuniões. Então, como é que você pode resolver isso na sua empresa? Primeiro, seja mais objetivo. Segunda coisa, tenha um tempo para que essa reunião comece e tenha também marcado um tempo para essa reunião terminar, para que todo mundo saiba exatamente o que se vai falar ali. E, melhor de tudo, tenha uma pauta sobre essa reunião para que todos os envolvidos saibam do que vai falar, quanto tempo vai levar e o objetivo dessa reunião. É algo extremamente importante. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O que queremos cumprir com essa reunião? Quais são as ambições que vamos cumprir ao término desses 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos? Eu não sei quanto tempo é essa reunião, mas eu garanto a você, o momento que você começar a adicionar tempo, objetivo e uma pauta nessa reunião, o seu time vai começar a ficar muito mais interessado, vai ficar muito mais engajado sobre esse cenário. Vamos para a nossa próxima caixinha. Quais erros são fatais nas reuniões? Nossa, eu vou usar o exemplo da resposta passada. Um dos erros fatais de uma reunião é não se ter uma objetividade clara do que você quer naquela reunião. Então, aqui no começo da nossa empresa, nós não tínhamos muita clareza que tipo de reunião se deveria ter e como lidar com essas reuniões. E aí a gente começava uma reunião, terminava uma reunião e no final das contas só perdíamos tempo, porque ninguém sabia o que tinha que fazer. Então, uma pauta clara do que se vai tratar resolve muito para que esses problemas de erros fatais de uma reunião sejam eliminados. Próxima caixinha. Deixa eu mudar para vocês aqui. Legal. Reuniões não afetam a produtividade? Gente, essa é muito legal, né? Eu adorei essa caixinha aqui. Eu acho que foi até alguém do corporativo aqui que colocou. Porque em 2022, o momento que nós mudamos completamente o sistema de gestão da nossa empresa, iniciou-se um calendário regular de reuniões. Nós tínhamos alguns tipos de reuniões que eu posso explanar para vocês daqui a pouquinho quais são elas aqui na nossa empresa. Mas basicamente tinha uma reunião mensal, você falava dos resultados do mês que passou e da meta para o próximo mês. Essa era uma reunião de resultados. Uma reunião de liderança toda semana, com as missões que a liderança precisa acompanhar juntamente com o time, e uma reunião que nós chamamos de G15, que é grupo de 15 minutos. É uma reunião diária com líder e liderados para tratar das demandas do dia, para falar das demandas de ontem, se houve algum obstáculo, e para tratar de problemas encontrados na jornada, ou possíveis problemas que venham a acontecer. E ali todo mundo contribui rapidinho. Essa reunião tem 15 minutos. E no primeiro ano que nós adotamos esse sistema aqui dentro da empresa, os colaboradores ficaram assim com dúvida, até a liderança falou, mas a gente está fazendo muita reunião, enquanto eu estou em reunião eu não estou produzindo, enquanto eu estou em reunião eu não estou fazendo assim, gerando caixa para a empresa. Tudo isso foi questionamentos. E eu falo com eles: acreditem na visão e vamos ter mais clareza. Não é sobre volume de trabalho, é volume com qualidade. Não é sobre fazer de qualquer jeito, é fazer do jeito certo. E esse ano, que literalmente
nós trabalhamos menos em horas, nós trabalhamos aquelas horas de maneira extremamente intencional por causa das reuniões que implementamos na empresa, e a empresa se tornou mais produtiva, e foi o ano que nós mais faturamos. Olha que coisa doida, né? Porque a impressão do time era: nossa, todo momento que eu estou aqui na reunião, eu não estou produzindo. Pelo contrário, você está organizando a sua produtividade. Você está organizando de maneira intencional como você vai agir. Isso trouxe para nós, assim, nossa, o maior dos resultados. E a partir do segundo ano da empresa, com esse sistema de reuniões, nós não tivemos mais nenhum tipo de problema sobre essa dúvida: será que vai afetar minha produtividade ou não? E nós seguimos evoluindo, crescendo e com certeza com muita clareza nas nossas reuniões. Legal? Próxima pergunta aqui da nossa caixinha: como conduzir a reunião sem enrolação? Legal. Essa reunião, para que ela aconteça, seja ela qual for, ela precisa de um responsável. Então, normalmente, quando se começa uma reunião aqui na empresa, quem pediu essa reunião? Ah, quem pediu foi o gerente, quem pediu foi um líder de departamento, quem pediu foi eu. Então, quem pedir essa reunião precisa de uma pauta, e tem que trazer uma pauta para todos presentes, uma pauta impressa. Então, nós somos 5 pessoas nessa reunião. Quem pediu fui eu vou trazer a pauta para mim e vou imprimir mais 4 vias para todos que participam dessa reunião. Isso já coloca todos em hiperfoco, porque não vai se falar de outras coisas, vai se falar da pauta citada. Então, essa é uma forma que nós colocamos aqui para muita produtividade. E uma outra coisa, essa reunião ela tem uma programação de início e de fim. Porque, com certeza, se esse tema vai se estender por muito mais tempo, a gente marca uma outra reunião. Até porque as pessoas têm outras afazeres, têm outros compromissos. Eu não posso sequestrar 4 horas da agenda dessas pessoas, 3 horas da agenda dessas pessoas para falar de um assunto. Então, foi uma forma que nós encontramos para não ter enrolação nas reuniões dentro da empresa. Tem um dono nessa reunião e tem uma pauta clara. Beleza? Espero que até agora esse conteúdo esteja fazendo sentido para você. E se você pegou pelo menos uma dica que funciona, uma virada de chave, um insight, eu peço que você deixe um joinha aí, curte o nosso vídeo, compartilha com um amigo dono de negócio, segue esse canal, porque ele é sobre isso, é sobre vivências práticas que vai levar o seu negócio para um próximo nível, tá bom? E não esquece de se inscrever. Se inscreve aí, por favor, só vai demorar 2 segundos enquanto eu tô dando esse recado aqui. Você já fez tudo isso. Curtiu, compartilhou, ativou a notificação e seguiu o canal, beleza? Vamos para a próxima caixinha aqui. Como eu faço reuniões individuais efetivas e como organizar todas? Ótima pergunta. Aqui na nossa empresa, nós temos uma reunião chamada One-on-One. Que reunião é essa? É uma reunião que ela é cascateada. Normalmente, eu sou hoje o CEO da empresa, eu tenho com a gerente operacional, faço o one-on-one dela, que fala sobre a performance dela do mês que passou, fala sobre tudo que ela fez, os pontos positivos, os pontos de melhoria, que é uma avaliação de performance nessa one-on-one. Logo, a gerente operacional, ela duplica esta mesma reunião, one-on-one individual, com essa pauta, obviamente, de avaliação de performance, com os liderados, com os líderes dela, né, que são os líderes da empresa. Então, hoje nós temos 4 líderes na nossa empresa, aqui no escritório central, mais uma coordenadora na nossa central de distribuição. Então, ela faz com os liderados direto que respondem a ela. E esses liderados, eles comandam uns squads com 3 ao máximo 5 pessoas. Então, esses líderes, eles fazem com esse squad, essa reunião one-on-one. E eu mesmo na programação, quem chama a reunião tem uma pauta, neste caso, avaliação de desempenho. Essa pauta é tratada ali, pontos de melhoria, pontos de evolução, reconhecimento, talvez uma conversa de estômago, se for necessário, é tratado exatamente nessa reunião. Então, dessa forma, a gente consegue fazer de maneira muito efetiva e individual. E como organizar? Uma vez no mês. Então, fala-se do mês que passou nos 5 primeiros dias do novo mês. Então, eu quero dar uma avaliação de performance, fazer uma avaliação one-on-one sobre o mês de janeiro, entre 1º e 5 de fevereiro, quando eu vou aplicar essa reunião. Ela repete uma vez durante o mês,
durante o ano inteiro. Espero que essa dica aí tenha te ajudado. Ótima pergunta, obrigado por ter feito. Quer acompanhar a meta com reuniões específicas. Como fazer? Ah, essa é ótima. Aqui na nossa empresa, como eu já mencionei, a gente tem uma reunião uma vez no mês. Essa reunião chama-se apresentação de resultados. Eu até brinco com o time que chama Dia da Verdade. É o dia que nós falamos exatamente o que aconteceu. Batemos a meta? Não alcançamos a meta? Faltou? Faltou quanto? Por que não chegamos? Quais foram os contratempos? Quais foram os problemas? O que vamos fazer nesse mês atual, já que no mês que passou não conseguimos? Ponto também. Batemos a meta, sobrou 10%, então temos aqui um respiro de 10% a mais do que o programado. Então, esse mês, se a gente fizer tudo certinho, as coisas tendem a funcionar. Se alguma coisa sair do eixo, temos ali uma base de segurança de 10%, uma margem. Então, essa reunião de resultados, ela serve exatamente para a gente acompanhar os resultados da empresa, como as coisas estão acontecendo e se nós estamos longe de alcançar a meta, se nós estamos próximo de alcançar a meta, ou se nós já até ultrapassamos a meta. Então, é uma vez no mês, e essa reunião é com todos os departamentos. E uma coisa que é analisada nessa reunião são as métricas. A sua empresa tem métricas, tem o KPIs, que são os indicadores de performance, indicadores de desempenho. Você tem isso com bastante clareza? Se você não tem, vai ficar muito difícil de saber quanto você melhorou, se você não sabe nem aonde você estava e nem para onde você quer ir. Então tenha muita clareza sobre os indicadores da sua empresa, o que você busca. Não é apenas faturamento, é muito mais do que isso aí. Eu tenho certeza que se você seguir esse canal, você vai conseguir fazer tudo isso. Vamos lá, próxima pergunta. Como é fazer uma reunião de resultado que funcione? Essa reunião de resultado que funcione segue o mesmo princípio. Então, essa reunião que eu acabei de falar, que é sobre apresentação de resultados, ela tem começo, meio e fim, ela tem uma ordem cronológica, cada departamento tem um tempo para apresentar, todos os outros departamentos podem questionar aquele resultado é apresentado, seja ele positivo ou negativo, e dali existe um embate saudável dentro da organização. Uma organização que não tem embate, que não confronta a realidade, que não tem conversas de estômago, você promove dentro da organização a falsa harmonia. Todo mundo acha que está bem, tudo está perfeito, risadinha para todos os lados, tapinha nas costas, cafezinho, e o barco está afundando, está entrando água, e ninguém tem coragem de encarar aquela realidade de resolver. Então, essa reunião ela precisa ser realmente pautada na verdade e confrontar a realidade, seja ela qual for, boa ou ruim. Ótimo, vamos seguir aqui. Mais uma pergunta. Liderança. Essa aqui. Tem que estar presente em todas as reuniões? Depende. Depende. Se for uma reunião que essa liderança tem participação ativa, sim, ela precisa. Se ela não tem participação ativa exatamente e já tem uma estrutura organizacional, esse comando, essa visão, ela pode ser cascateada. Então, normalmente aqui na nossa empresa, existe uma reunião semanal minha com a gerente operacional com os líderes e os líderes com os liderados. Então, para que não pare a empresa o tempo inteiro, existe níveis de reuniões de derramamento. Então, ela sai da liderança, da visão principal do que está acontecendo e ela é cascateada para todos os demais. Então, é muito importante que isso fique claro. E nessa reunião que eu falei aqui de todos os dias, o grupo de 15 minutos, o G15, sim, essa é o líder tem que estar nessa reunião porque é ele que gerencia essa reunião. É ele que pergunta o que foi feito no dia de ontem, o que vai ser feito no dia de hoje, quais foram os obstáculos encontrados na jornada, ou os possíveis obstáculos que serão encontrados. Algumas situações, depois de centenas e milhares de repetições, a gente já consegue prever aonde talvez vai ter algum gargalo ali. Então, fica aí sobre liderança participa, não participa, depende. Vamos lá. Divida as reuniões por departamento ou deve ser com o CEO e gerente operacional juntos? Bom, eu acabei de responder essa caixinha aí indiretamente na pergunta anterior. Aqui na nossa empresa eu faço uma reunião semanal com o gerente operacional, passo a visão, passo as missões da semana, compartilhamos
tudo que já foi feito, tudo que precisa ser feito. Ela, por sua vez, compartilha com os líderes, além das demandas da operação do dia a dia, e depois os líderes compartilham dentro dos seus grupos, dentro do G15, todos os dias, o evoluir das coisas, para que nada fique para trás. Aqui nós trabalhamos com planejamento anual e mensal. O anual é global e o mensal é de todos os meses, que 5 dias antes de acabar o mês, o pessoal já treina que fazer o que precisa ser feito no próximo mês, já coloca isso no papel, na gestão à vista, e todo mundo ali vai acompanhando no dia a dia se as intenções estão virando realidade, se os desejos estão sendo realizados, se o que foi colocado no papel está virando realidade. Então, é assim que a gente cascateia as reuniões dentro da nossa empresa. Vamos para a nossa próxima e penúltima, só tem mais duas. Tenho que fazer reunião todos os dias? Ah, legal, essa aí eu acabei de responder. Depende da onde que está você dentro da organização. Eu não faço reunião todo dia. Eu hoje faço essa reunião, como mencionei anteriormente. Depois disso, eu tenho outras reuniões com fornecedores, com parceiros, com foco em crescer a empresa. O meu foco aqui principal é no futuro da empresa, como fazer para chegar lá. E essas são as reuniões que eu preciso participar. E eu não preciso de ter reunião todo dia. Já o time de operações, eles fazem mini reuniões todo dia. Seria um grande desperdício, imagina. Eu tenho um time tão enxuto, com 15 pessoas, que entrega muito, e nós fazemos a gestão de mais de 200 franquias, tem que parar todo dia 1 hora e meia, 2 horas. Imagina que perda de tempo. Então, as reuniões são diárias, elas são curtas, diretas, objetivas e 100% intencionais, para que mantenha todo mundo ali em alta produtividade e não tenha ineficiência e nem perda de tempo. E última pergunta: tem um número ideal de reuniões? Como saber se é demais ou não? Bem, eu vou falar da nossa realidade aqui. Então, eu acredito que nós tenhamos aqui uma média de 7 reuniões. Eu vou até consultar aqui a minha colinha para que nenhuma delas fique para trás e você saiba de todas elas aqui dentro da nossa empresa. E, óbvio, você pode adaptar a sua realidade, você pode ajustar para o que você precisa, você pode tirar algumas, pode colocar outras, mas dentro da nossa organização, basicamente tem de 7 a 8 tipos de reuniões. Então, nós temos a reunião diária do G15. Ela acontece todos os dias com o líder do departamento, mais um squad de 3 a 5 pessoas. Vai falar das missões do dia, das missões de ontem e dos possíveis obstáculos da jornada. Não deve ultrapassar 15 minutos e ela acontece diariamente, de maneira forte, objetiva, direta, dinâmica e todos ao mesmo tempo. Então, para que a empresa não fique tendo um monte de reunião durante o dia, então, das 9 às 9h15, todo mundo para, resolve isso aí e já começa o dia com uma intenção muito grande em cumprir com o que se foi combinado, com o que se foi planejado no planejamento mensal. Segundo tipo de reunião, reunião de liderança semanal. Então, o gerente operacional, o COO da operação, ele reúne ali a liderança da empresa e ali eles conversam sobre as intenções da semana, os projetos de médio prazo, que considera-se de 4 a 8 semanas, os projetos de longo prazo, de 12 a 18 semanas, e ali acompanha-se um PDCA, uma Meta Smart, uma análise SWOT, cada um do que está trabalhando, do que está fazendo de maneira bastante direta, objetiva e funcional, sobre as ambições de curto e de médio prazo da empresa, seja o que se cumpriu, o que se entregou, ou o que ainda se vai entregar. É uma forma de projetos não caírem no esquecimento, não ficarem atrasados ou não deixarem de existir, que com demandas cruzadas, que é a coisa mais normal num time enxuto como o nosso, as coisas caem no esquecimento. E quando você tem um sistema como esse, a chance de dar errado ela é menor. Então, me diz aí se na sua empresa você tem alguma dessas reuniões, desses dois tipos que eu acabei de falar. Terceira reunião, a reunião do CEO com o COO, com o gerente operacional, sobre o mesmo sistema que é passado para a liderança, mas de uma maneira um pouco mais estratégica. Normalmente, o CEO ele pode estar na empresa todo dia, talvez não, talvez ele esteja em viagem, esteja em expansão, esteja criando novas conexões
com o fornecedor e esteja fora do quartel-general, do QG da empresa. E quando essa reunião acontece, é uma reunião de atualização, é uma reunião de checkpoint, é uma reunião de verificação exatamente do que se passou e do que ainda deve acontecer. E essa reunião ela é muito importante para aferir. Estamos no rumo? Estamos no caminho? Está acontecendo exatamente a visão como prevista lá no planejamento que foi entregue entre o dia 10 e 20 de dezembro sobre o novo ano? Então, essa reunião é para isso. Quarto tipo de reunião. Eu já mencionei tudo sobre todas elas, mas eu vou trazer aqui um apanhadão, um resumo, um compilado. A reunião de resultado mensal. Então, o resultado ele é feito do dia 1 até o último dia do mês. Todos os seus departamentos fazem o fechamento entre o primeiro dia do novo mês até o quinto dia, e entre o dia 6 e dia 7, no máximo dia 8, apresentam-se os resultados do mês que passou, que é que eu falei o dia da verdade, onde existe o confronto positivo e todos contribuem nessa reunião. A empresa inteira, em média, ela leva 3 horas, mas ela é super importante. Bom, a quinta reunião, a reunião de checkpoint da meta. Então, essa é uma reunião do gerente operacional, do COO, com os líderes, que acontece no dia 10 do mês, no dia 20 do mês, para perceber o que planejamos nesses 30 dias, até o dia 10. Um terço foi cumprido? Até o dia 20, dois terços foi entregue? Para que você não tenha os 2 últimos dias do mês, olhe para a média e fala, nossa, como nós estamos atrasados. Se você tivesse verificado no primeiro terço no mês e no término do segundo terço, talvez você ainda tivesse 10 dias para resolver as coisas. E se você não correr atrás aí disso, fica muito difícil conseguir entregar um bom resultado. Essa é uma reunião que a gente chama de reunião de checkpoint. Nós temos a reunião one-on-one, que é a reunião de avaliação de performance, é a reunião de reconhecimento, é uma reunião de avaliação de desempenho, é uma reunião de estômago, se for necessário, é uma reunião que normalmente é cascateada de líder para liderados. E com certeza ela é fundamental, porque ali você tem uma chance de escutar o seu liderado tem uma chance de te ouvir sobre o que ele precisa melhorar, um feedback, seja ele positivo ou negativo, e hoje as empresas pecam muito nisso. Então, às vezes, as coisas parecem que estão bem, mas estão péssimas. Se você tem essa cultura da reunião one-on-one uma vez no mês, é muito difícil as arestas não serem aparadas, porque todo mês tem uma intenção ali de se melhorar. Uma avaliação de performance é feita de uma maneira cartesiana, bastante lógica, se traz um resultado na conversação, onde as coisas boas e as coisas que não estão tão boas assim é colocada nas claras e é conversado. Não fica essa sensação de que, ai, sabe, fofoca de corredor, essas coisas tendem a se proliferar com muita velocidade. E por conta dessa reunião one-on-one, uma vez no mês, ela é muito boa para evitar esse tipo de comportamento na sua empresa. Isso pode ser um câncer. Cuidado, empresário. Não deixe com que isso cresça e alastre dentro da empresa. Resolva rápido. Bom, a sétima e última reunião é a reunião anual de fechamento, né? Então, normalmente ela acontece no comecinho de janeiro para falar do ano que passou. Então, em dezembro a gente planeja um novo ano e em janeiro a gente fecha o ano que passou. Então, vai aferir mês a mês, vamos analisar tudo que deu muito certo, vamos descartar tudo que não deu certo para o novo ano que estamos vivendo. Então, ela é realmente o acerto de contas das 12 reuniões mensais que foram feitas de fechamento. Na verdade, 11, né? Se faz fechamento de janeiro até novembro, e no mês de janeiro do próximo ano, você afere os 12 meses com a reunião de fechamento. E uma outra que eu não coloquei aqui, oitava e última, é a reunião de sócios majoritários, ou se a sua empresa for muito grande, talvez a reunião de conselho. Essa é a reunião que senta-se e